Opa galera, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo de português. Agora mais uma semana aqui começando de boas, né? Já estamos aqui começando outra semana com tudo, vamos lá. Hoje a gente vai falar de novo sobre literatura. Estamos chegando assim no meio, aquela parte mais legal da literatura brasileira, no caso, né? Vou explicar para vocês sobre o romantismo e o realismo. O que foram, né, os principais autores, bem importantes. É bem legal falar sobre essas duas épocas, por quê? Porque eu tenho vários livros aqui, ó, para mostrar para vocês exemplos, né, de como que era a literatura naquela época. Exemplos, você tem que ler os livros para você entender melhor, mas vou explicar para vocês. Vamos começar. Bom, o romantismo no Brasil, ele começou, obviamente, vocês sabem que o romantismo é aquela parte mais legal, assim, essa parte mais escrita, mais contada da literatura, a parte mais romântica, obviamente, também, né? Mas são mais contos, são mais, tipo, histórias, partes mais complexas da literatura. Porque, por exemplo, no Barroco era muito, tipo, simples, era muito aquilo. Tinha, claro, a coisa do sentimento, mas era mais, assim, um sentimento mais físico, não, mais direto, assim, um sentimento mais na hora ali. Já o romantismo não, pega uns sentimentos mais complexos, como o amor, a raiva, essas coisas assim, uns sentimentos mais assim, diferenciados, isso tudo numa história bem contada, é bem legal o romantismo, né? E tipo, ele meio começou no Brasil com o José de Alencar, com várias, tipo, José de Alencar, que escreveu Iracema. Iracema só dei o exemplo lá no Barroco, mas não é daquela época, obviamente. Iracema é um livro do romantismo, porque ele é do romantismo, mas ele conta uma história como se fosse do Barroco, entende? É meio que isso. Os sentimentos de Iracema são complexos, diferentemente do Barroco, mas tenta retratar uma história, porque está muito ligado também com o Barroco, enfim. E aí começou, né, com José de Alencar, com vários romances escritos, várias coisas assim legais, e aí foi avançando. Aí teve um escritor bem conhecido brasileiro, que é o Casimiro de Abreu. Ele escreveu vários contos românticos, vários livros, várias obras ele tem. E é bem interessante porque, tipo, estudar o autor não é o principal, é estudar a obra e o sentimento que, da época, assim, o sentimento das coisas que realmente aconteceram. É bem interessante estudar isso. E, claro, tem que ler obras para você poder entender como que era como ele estava escrevendo, a cultura na época, assim, pra você entender melhor, né? Enfim, e aí chegamos no momento de transição do romantismo pro realismo, que basicamente foi a mesma época, assim, só que tem uma transição, que aí você percebe mais que não tá aquela coisa do romance, dos contos românticos, tá mais uma coisa mais na realidade, os sentimentos reais. Claro que são sentimentos complexos também, porque a realidade é complexa, mas são sentimentos mais vividos, assim, mais da cara a tapa, entendeu? E é bem interessante também essa parte da literatura, porque a gente começa com um sentimento assim, a partir do Castro Alves, com o Navio Negreiro, que é um conto lá, da literatura bem interessante, você tem que pesquisar, você vai ler assim, você vai falar, meu Deus do céu, bem legal. E começou ali, infelizmente o Castro Alves morreu cedo, mas deixou bastante... um histórico assim bastante impactante do realismo no Brasil. Claro que ele é um momento de transição, então ele ainda tem umas partes meio românticas, mas o foco dele é mais no realismo. E aí começou no Castro Alves, e aí foi desenvolvendo tal, e aí chegou no Aloysio de Azevedo. Ele escreveu o Cortiço. Cortiço é uma obra, claro, é um romance, claro, porque são contos e tem partes românticas também, blá, 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 mas já retrata bastante da realidade do que realmente acontece no Brasil, entendeu? Essa coisa de... O Cortiço é meio que um condomínio, assim. Hoje em dia seria condomínio, mas na época o nome era Cortiço, era só um amontoado de casas, uma perto da outra, e todo mundo ali se conversava, se conhecia. E entende, tipo, é bem interessante você ler o Cortiço pra você entender que é bem a realidade realmente, entendeu? É realmente o que acontece. É bem... Claro que tem umas coisas meio fora de ordem, isso aí é bem diferente e tal, mas era porque ainda tinha o sentimento de romântico, né? O sentimento do conto, da escrita, dessas coisas. Da escrita, no caso. E aí, depois do Aloysio de Azevedo, nós temos aquele famoso e conhecido, aclamado escritor brasileiro, Machado de Assis. Claro que esse aqui é o Quincas Borba. Esse livro não descreve muito bem o realismo, né? Até descreve, mas nem tanto quanto
Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro muito bom, eu recomendo vocês lerem. É meio complexo de ler, obviamente, porque é do jeito que ele falava, do jeito que ele escrevia, é bem difícil de entender, assim, mas é bem interessante você entender, assim, o personagem, entender o que ele estava querendo passar. Claro, tem a questão do sentimento, mas é o sentimento complexo da realidade, era o que o personagem estava sentindo na realidade, não de um conto romântico, igual seria se não participasse da transição, né? Porque o Machado de Assis já é mais do realismo realmente. E, claro, tem poucos contos românticos também, porque ele participou da época também, mas ele é bem realista, assim, bem do realismo. E é bem interessante ler, tipo, essas obras do Machado de Assis, porque você não vai entender muito bem, mas você vai entender o que o escritor estava querendo te passar, entendeu? Porque esse que é o legal da literatura em si. Claro que os livros são meio chatos às vezes, mas você tentar entender isso é o que vai deixar ele legal, entendeu? O livro é chato em si, porque você vai ler assim, você fica, meu Deus, é coisa chata. Mas, claro, tem outros que tem umas exceções, por exemplo, igual esse aqui, que é o Cortiço, que eu li, eu falei, meu Deus, é muito da hora, tá ligado? Mas, claro, tem as palavras chatas, mas é bem da hora, enfim. É isso. Gostaram do romanticismo, realismo? Os próprios nomes dizem, né? O que basicamente é. O romantismo muita pessoa confunde com romance, mas não é a mesma coisa. Enfim, é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, é nóis.